Medicina, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Carol Coelho, professora de linguagens. Hoje nós estamos aqui para resolver os nossos exercícios sobre morfologia básica. Vocês já tiveram a aula, né, com o nosso príncipe Felipe, maravilhoso, e aí chegou o momento de exercitar tudo aquilo que você estudou com ele, tá certo? Então faremos as questões com atenção, faremos devagar para que você consiga prestar atenção em tudo. Qualquer dúvida que você tenha, mande para nós aqui no chat, beleza? Que estou aqui para te responder, estou aqui para te ajudar, pra gente exercitar juntos nesta terça-feira de manhã, chovendo, não, parou de chover, tava chovendo mais cedinho no Rio de Janeiro. Então é isso, gente, bom dia, Musa Nisei Sansei. Ó, eu te vi, hein, eu vi que você tava seguindo no Twitter, hein, cuidado com as coisas que eu curto lá. Tô brincando. Lá eu só entro pra ver meme, tá? Fica tranquila. Bom dia, Daniel, bom dia, Rai, bom dia, Victoria, bom dia, Nani, bom dia, Juliana, prof, só um minutinho direito que ela pediu aqui, questões 1, 6 e 9. Ok, Ju, pode deixar, 1, 6 e 9, já decorei aqui. É isso, meu povo, bom dia, Rai, acho que eu já falei pra ela. Victoria, questão 7 e 8. Nani, questão 2, 4, 6 e 7. Quer dizer, são a lista toda, né, diretor? Faz tudo, Carol. Então tá, vamos seguir aí a ordem, ó. Foram questões... Então vamos para a ordem aqui da Nani, né, que são quase todos os números. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Vamos começar pela 2. Qual que ela tinha pedido? 1, 6 e 9. Então 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Só faltando a 1 e a 3, tá bom? Então vamos lá. Questãozinha número 2. Assinale a alternativa correta com relação aos sentidos dos prefixos que formam as palavras a seguir. Vocês sabem que nós estudamos, né, os afixos, que seriam justamente esses elementos que nos auxiliam na composição de novas palavras. Então a gente tem o prefixo, que ele antecede o radical, certo? E o sufixo, ele fica na posição final da palavra, formando ali um novo termo. Beleza. Aqui eu estou falando de prefixos, ou seja, aqueles que antecedem ali o radical. E aí eu quero saber o sentido desses prefixos. Vamos lá. Na letra A diz assim: no substantivo retrocesso, o prefixo retro significa um movimento para trás? Sim. Inclusive, lá no meu Instagram, @carolcontextualiza, eu faço todos os meses a chamada retrospectiva mensal. O que é isso? É um balanço de tudo que aconteceu no Brasil, as principais informações, as mais relevantes para o seu vestibular, para que você fique antenado. Então eu faço uma retro, né? Eu dou um movimento para trás, eu volto justamente com esse intuito de te informar. Já gostei da letra A porque a letra A tá certa. Agora, temos aí outras alternativas. Vamos à leitura? Letra B. No substantivo endotélio, o prefixo endo indica a posição exterior. Se você já estudou isso na biologia, você sabe que endotermo, o termo endo, na verdade, ele significa algo que está dentro, né? Uma particularização, algo que está ali, né, de forma íntima. Então, endotérmio significa justamente aquilo que está dentro, não na posição fora, né, exterior. Portanto, a letra B está incorreta. Letra C, no substantivo prefácio, o prefixo pre significa posterioridade. Essa daí é para quem estuda literatura. Nós sabemos que em muitos romances, em muitos livros literários, por exemplo, um autor é convidado para fazer um prefácio do livro. O que é isso? É justamente um comentário, né? Você tecer ali algumas palavras, algumas reflexões sobre o que o leitor irá se deparar, né, nas próximas páginas com a leitura que ele irá fazer. Então é prefácio no sentido de ser antes, né? O prefixo pré, ele vem justamente, né, nesse sentido. Por exemplo, vocês que estão nesse ritmo de pré-vestibular, ou seja, vocês ainda não fizeram vestibular, mas vocês estão se preparando para fazer, beleza? Então a letra C está incorreta, não significa posterioridade, significa anterioridade. E letra D, no substantivo hipertensão, o prefixo hiper indica escassez. Não. Isso te auxiliaria se você também tivesse ali, né, esse conhecimento da biologia do português, porque a gente tem palavras como hipônimo e hiperônimo. Hipo, algo escasso, algo mais reduzido, mais restrito. Hiper, algo mais intenso, né, com muita quantidade, intensidade. Então, não indica escassez, indica grandeza, intensidade, né, força. Portanto, a alternativa D é incorreta. O que faz com que o nosso gabarito seja justamente letra A. Beleza? Show! Bom, posso ir para a próxima questão? Questãozinha número... Calma aí. Daniel, por isso o estilo retrô é um estilo visual velho? Assim, né, retro vem de algo antigo. O retrô, você já tem uma certa substantivação, né? Mas sim, podemos dizer que existe uma referência, né, ligada ao passado, beleza? Questãozinha número 4. Temos um textinho do Enem, se não me engano, não tenho certeza. Essa é uma questão do Enem de 2022, então tá fresquinha aí na memória de vocês que fizeram o Enem do ano passado, beleza? Então, vamos lá. Só falta o Senado aprovar o projeto de lei sobre o uso de termos estrangeiros no Brasil, para que palavras como shopping center, delivery e drive-thru sejam proibidas em nomes de estabelecimentos e marcas. Imagina, gente, ter uma lei para proibir termos estrangeiros, né? Acabou o Wi-Fi, acabou bike, acabou hambúrguer, acabou air fryer. E aí, como é que a gente lidaria com isso?
Depois, engajado nessa valorosa luta contra o inimigo Yankee, que quer fazer área de livre comércio com o nosso culto e belo idioma, venho sugerir algumas outras medidas que serão de extrema importância para a preservação da soberania nacional. Parece até que esse texto foi escrito aí por Policarpo Quaresma, né, do livro de Lima Barreto, que era um defensor ferrenho aí da linguagem, né, nacional sem o uso de estrangeirismos. A saber, então vamos lá, o que ele propõe? Nenhum cidadão carioca ou gaúcho poderá dizer tu vai em espaços públicos do território nacional. Galera, duvido, ainda mais do carioca, né, que em determinadas regiões o tu, ele é muito enraizado. Difícil, hein, essa proibição, muita gente ia pagar multa. Depois, nenhum cidadão paulista poderá dizer eu lhe amo e retirar ou acrescentar o plural em presença como me vê um chopes e 2 pastel. Aí você tá implicando com a variação linguística dos caras. Será que isso de fato pode acontecer? Eu acho meio ironia o que ele tá colocando aí. Depois, nenhum dono de borracharia poderá escrever cartazes com a palavra borracharia com X e nenhum dono de banca de jornal anunciará vende-se cigarros. Será que eles precisam de fato ter esse compromisso com a norma culta? Porque a gente sabe, né, que às vezes essas placas, elas fogem de um sentido gramatical ali normativo, mas, gente, é a vivência, né, cultural, popular e por aí vai. E depois, nenhum livro de gramática obrigará os alunos a utilizar colocações pronominais como casar-me-ei ou ver-se-ão. Esse daí eu até concordo, né, porque convenhamos que a mesóclise no nosso vocabulário, ela não é tão comum, ela é bem rara, né, já foi muito utilizada no século XVIII, no século XIX, hoje em dia são casos muito específicos que nós vemos o uso da mesóclise, mas vamos lá. E aí, descendo um pouquinho, nós temos o seguinte, no texto acima, o autor, e aí a gente tem letra A, mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a língua portuguesa deve ser protegida contra deturpações de uso. Cara, cuidado com essa interpretação de levar tudo ao pé da letra. Será que ele realmente está propondo isso ou ele não está ironizando uma determinada situação? Já não gosto muito da letra A porque ela é muito radical, né? No sentido de preto no branco, não sei se é bem por aí, ainda mais com propostas, olha o título do texto, imodestas, beleza? Depois, letra B. Ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam determinados usos regionais e socioculturais da língua. Interessante, porque a gente tem uma série de expressões culturais regionais e sociais que tentam limitar o falar de diversos indivíduos. Já gostei da letra B. Letra C. Denuncia o desconhecimento de regras elementares de concordância verbal e nominal pelo falante brasileiro. Não, porque nem todos os exemplos ali estão necessariamente associados, né, à concordância verbal. Não é uma denúncia, é uma ironia também. Letra D, revela-se preconceituoso em relação a certos registros linguísticos ao propor medidas que os controlem. É uma ironia. Proposta imodesta, olha o título. E letra E, defende o ensino rigoroso da gramática para que todos aprendam a empregar corretamente os pronomes. Não, né? Porque se fosse de fato um ensino rigoroso, a gente teria ali a obrigação do uso da mesóclise. E o que ele propõe é justamente o contrário, que nenhum livro de gramática, pensando aí na gramática normativa, deveria obrigar as pessoas a falarem, né, dessa forma. Portanto, já sei que a alternativa E está incorreta e volto para minha letra B, que é de fato o meu gabarito. Gabarito letra B. B de bombom. Tudo bem? Bombom de maracujá. É isso, é isso. Dúvidas? Dúvidas? Qualquer coisa falem. Vou beber minha aguinha aqui para me hidratar. Já beberam a água de vocês hoje? Diretor, já bebeu água hoje? Já tá se hidratando. Isso aí, ó, gente, a garrafinha do diretor é chique, aquela que tem vários avisos, assim, ó. Só água, isso aí. Aí chega no final, opa, enche de novo. Negócio chique. Então vamos lá. Eu não sirvo pra ter essas garrafas, porque eu acho que eu me senti pressionada com essas mensagens. Nani, não de usar o tu, acho informal. Não entendi se foi uma pergunta, se você tá fazendo um comentário. Diga aí pra mim que eu acho que eu perdi o feeling aí quando você tava digitando. Beleza? Bom, próxima questão, questãozinha número 6. Vamos lá. Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Título extremamente apelativo, né, para chamar a sua atenção aí, para que você se concentre na leitura do texto. Vamos à leitura. Diz o seguinte: se antigamente os livros enormes e com suas 700 páginas cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa, hoje eles dizem: você irá chegar lá. Acredite, você irá vencer. Mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, business, deadline, salesman com perfil hunter. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a um único centímetro da vitória. Não pare. Se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a estratégia do Oceano Azul. Faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que seu mindset não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Power Mind? Eu consigo um precinho bacana para você. Galera,
Não sei se vocês conhecem ou se vocês são essas pessoas, né? Mas semana passada mesmo eu tava conversando com um amigo, aí ele, não, porque eu preciso passar um briefing para um job, fazer um Macau. Eu falei, calma aí, o que é isso? Você está no Brasil, fala direito. Eu não admito que você fique falando aqui no meio do almoço, briefing, job, call, deadline, power mind, mindset, né? Zoando. Por quê? Porque o texto, ele tá ironizando que esses estrangeirismos, eles estão muito associados a um determinado grupo específico, que é o grupo dos coaches, né? Que são aquelas pessoas ali que trazem uma mensagem positiva, mas, convenhamos, em muitos contextos de positividade tóxica. Tem uma página que eu sigo, né, na internet muito boa, que é Coach de Fracassos, que eles fazem justamente o sentido contrário, né? Por exemplo, a gente às vezes tem frases positivas do tipo, agora não veio nada à minha mente, mas, por exemplo, vai e conquiste o mundo, né? E aí eles colocam, vai, se der medo, volte, porque você é um arregão. Tipo, eles falam assim, zoando nesse sentido. E aí é justamente isso, porque quando você vê essas páginas que ignoram, às vezes, determinados contextos sociais, determinados recortes, ignoram as condições para que você possa, entre muitas aspas, vencer, você tem um discurso universalista de positividade tóxica, que se você cai e você não consegue aquilo que você está se propondo, você cria uma frustração imensa, como se a culpa fosse sua, e não de um sistema capitalista que te põe constantemente a uma competição. É importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente acaba se prendendo muito a essas palavras sem considerar, às vezes, as condições que a gente tem para executar determinada tarefa, né? Para determinados esforços, para determinados trabalhos e por aí vai. Então, é um discurso que precisa ter muito cuidado na hora de ser dito para não ser confundido com uma certa romantização, digamos assim, de uma meritocracia, beleza? Bom, já militei, hashtag militei toda, e aí a gente tem o nosso enunciado. O nosso enunciado, ele diz o seguinte, de acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco por, letra A, livros por ele indicados, letra B, suas habilidades em língua inglesa, letra C, as experiências por ele compartilhadas, letra D, padrões de linguagem por ele utilizados, ou letra E, preço acessível em seus treinamentos. Já posso aí cancelar duas alternativas. A letra E, que não foi apresentado nenhum tipo de valor. Letra C, livros também não foram mencionados no texto. E aí fico entre mais três alternativas e já posso descartar mais uma, né? Experiências por ele compartilhada. Em nenhum momento a gente tem a experiência aqui sendo compartilhada. E aí fico entre letra B e letra D. Suas habilidades em língua inglesa e letra D, padrões de linguagem por eles utilizados. Nem todo coach necessariamente vai falar inglês, tá bom? Então, existe um padrão de linguagem que é você, às vezes, dar uma forçada de barra nessa linguagem aí inglesa, né? De utilizar estrangeirismos, às vezes, em situações que nem necessariamente existem, só para que você se diferencie de um determinado grupo. Eu lembro que uma vez eu fui numa médica, há muito tempo, fazer um exame e tal. Aí ela deu o cartãozinho dela, aí no cartão dela estava escrito que ela era coach. Aí eu falei, você é médico ou você é coach, né? Até brinquei assim, ela falou, não, porque pra você ser coach, você precisa ser médico, porque eu te ensino a fazer um processo que não sei o que. Eu fiquei, tipo assim, gente, eu só vim na médica, não tô buscando um coach. Quer dizer, às vezes você tem uma certa, entre aspas, prostituição da palavra pra qualquer contexto, assim, né? As pessoas se aproveitam disso, em alguns contextos, pra ganhar dinheiro, né? E é importante dizer que existe uma discussão que, inclusive, caiu na prova da Unicamp, se não me engano, a prova de 2021, que falava sobre isso, que às vezes os coaches, eles querem, digamos assim, né? Sobre isso, que às vezes os coaches, eles querem, digamos assim, né, serem valorizados pelo fato de oferecerem possíveis mentorias, orientações, mas eles desqualificam quem tem de fato a qualificação para exercer esse tipo de ensinamento, como, por exemplo, os professores. Falei, tô leve. Então, assim, cuidado, né? Cuidado com esse discurso aí, entendeu? Não tô falando que tanto coach é ruim, pelo amor de Deus, daqui a pouco veio a chuva, né? Não é isso. É porque às vezes você tem um discurso que não condiz, né, em que você acaba desvalorizando uma outra profissão, ensina todas as outras profissões, tem alguma coisa errada. Então é isso, o meu gabarito aqui vai ser letra D, padrão de linguagem por eles utilizados. Tudo bem? Dúvidas? Nani falou, não gosto de utilizar o tu, acho informal, super válido, eu também não utilizo, tá? Lá em Niterói a gente não utiliza o tu. O tu, ele é muito mais utilizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, em determinadas regiões. Você usa? Aí, ó, o diretor falou que usa, tá vendo? Lá em Niterói a gente não usa, não. Deixa eu ver aqui. John, eu já vi uma frase que era assim, pagar na mesma moeda? Claro que não. O dólar tá mais de 5 contos, você é louco? Muito bom. Vitória, rindo aí da palavra prostituição. É porque, né, um termo aí bem pra tentar suavizar aí as questões, mas acho que vocês conseguiram entender. Então é isso. Próxima questão que vocês pediram foi questãozinha número 7. Então avancemos aí. Questãozinha da Unicamp. Eu adoro as provas da Unicamp, porque eu acho que elas são muito atualizadas com tudo que tá rolando na internet, sabe? E aí nós temos o seguinte, coisar. O
porque a gente usa coisa pra tudo, né? Pega aquela coisa, hoje eu tô coisado, nossa, tem uma coisa acontecendo. E o que é a coisa? A gente não sabe, porque a coisa é uma palavra que contém um certo sentido de esvaziamento, ela serve pra qualquer circunstância. Por isso que não é interessante, por exemplo, quando você tá produzindo uma redação, colocar esse tipo de palavra, porque ela não significa nada, né? Ela não significa coisa nenhuma. Então, justamente isso. E aí a gente tem uma brincadeira aí com os signos nordestinos, né? E a gente tem o seguinte: coisar, um verbo universal que substitui qualquer outro verbo que não seja lembrado no momento. E convenhamos, é verdade. E aí quando a gente vem pro enunciado descendo um pouquinho, a gente tem o seguinte: do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que coisar é, letra A, uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo coisa. Vamos lá. Existe um sentido conotativo para a palavra coisar? Existe, porque coisa pode ser várias coisas, né? Várias substituições. Mas a gente não pode afirmar que esse termo ele se atribui a qualquer verbo, porque nem sempre o seu sentido vai ser claro. Se eu chego pra você e falo, eu amo você, e se eu substituo esse verbo, amar, pelo verbo coisar, e eu digo, eu coiso você, você não vai entender isso com um sentido romântico, né? Você vai falar, eu coiso você? Como assim? Tá me xingando? Tipo assim, o que é isso? Então a gente não pode falar que o verbo coisar, ele se adequa a qualquer circunstância, no sentido de substituir todos os verbos. Até porque, convenhamos, existem centenas, milhares de verbos por aí, né? Será que todos eles se adequariam a um? Acredito que não. Ô, diretor, explanou aí meu negócio. Explanou aí meu paranauê. Faz tudo certo. Letra B. Uma palavra resultante do processo de sufixação que transforma o substantivo coisa no verbo coisar. Sim. A gente tem aí um processo de sufixação, né? Nós sabemos que o sufixo, que vem posterior ali, na final da palavra, ele forma novos termos. O verbo coisar vem do substantivo coisa. E aí, nessa necessidade, né, nessa flexibilidade linguística, nessa necessidade de dar mais expressividade, a gente cria aí um novo verbo, que foi o verbo coisar. E aí a gente teve essa forma verbalizada, né, do AR ao final. Portanto, já gostei e já consideraria a letra B como meu gabarito, tá? Diria pra vocês. Mas temos a letra C, a letra D ainda para fazer uma avaliação. Mas segura B que eu gostei. Letra C, uma palavra que, graças ao seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer verbo não lembrado, já sabemos que não. Letra D, uma palavra que resulta da transformação do substantivo coisa em verbo coisar, reiterando um esquecimento. Não, óbvio que em muitos momentos a gente utiliza essa palavra quando a gente esquece outra, né? Mas o termo não vem por uma verbalização devido a um esquecimento, não tem nada a ver. Então, gabarito, letra B. B de bombom, bombom de morango, beleza? Simbora. Questãozinha número 8. Na questãozinha número 8, que foi uma questão bem atual, né, da Unicamp de 2022, a gente tem o seguinte: leia a seguir o título e o subtítulo da reportagem. Fonte, Correio 24 Horas. Roça Office. Já ouviu falar dessa expressão? Dobra procura por imóveis no interior baiano durante a pandemia. Reflexão sobre a vivência urbana tem causado um novo êxodo urbano. Conheça histórias e veja quando vale a pena se mudar. Ao longo da pandemia da Covid-19, tornou-se cada vez mais recorrente o uso da expressão de língua inglesa home office, em tradução literal, escritório em casa, para se referir a trabalho à distância ou a teletrabalho. Bom, indique a alternativa que descreve o processo de composição de neologismo, roça office, conforme empregado no título da reportagem. Bom, vamos lá. Nós, né, passamos aí por um momento difícil, que foi o momento da pandemia, né, e sabemos que muitos trabalhos foram, de fato, transferidos para casa, justamente porque a intenção naquele momento era evitar o convívio, né, físico entre as pessoas e, consequentemente, prevenir ali uma possível contaminação, beleza? Por isso, o isolamento social foi proposto. Agora, home office, que é um termo estrangeiro, né, um estrangeirismo, ele acabou sendo naturalizado no nosso contexto. Roça office, roça, né, é um substantivo que nos remete a um ambiente rural. Esse não é um substantivo que surgiu naquele contexto. A gente percebe aqui, como o próprio enunciado nos diz, a criação de um neologismo. O que é um neologismo? É a criação de uma palavra nova, devido a uma determinada necessidade circunstancial, como é o caso. E por que roça office? Porque você tem um movimento contrário. Geralmente, quando a gente está falando de home office, a ideia que a gente tem é de um contexto urbano, né? Porque sabemos que, às vezes, regiões mais afastadas, às vezes, nem internet tem. Quando você pensa no contexto de roça office, olha o que o texto diz. Dobra procura por imóveis no interior. Ou seja, é um movimento contrário àquele de ir para as cidades. Com base nisso, vamos ver como é que a gente consegue resolver aí essa questão. Letra A. A substituição do vocábulo inglês home por roça torna o uso desse estrangeirismo mais adequado à grafia do português? Não, porque se fosse para você substituir a palavra home por uma palavra brasileira, você colocaria provavelmente casa, né, ou lar. Não são sinônimos. Letra B,
A justaposição, o que é a justaposição, Carol? É a junção de palavras. Então, a justaposição de roça e office produz um efeito cômico pelo contraste entre os meios rural e urbano na formação do neologismo. Justamente, eu junto palavras que em um determinado momento pareciam não combinar, mas que se combinam dentro do contexto quando eu entendo que essas pessoas estão indo num movimento, né, conjunto para o interior. Já gostei da letra B por conta disso. Letra C, a justaposição do office de roça e do neologismo office baseia-se na similaridade fonético-fonológica entre os vocábulos home e office. Home e roça, perdão. Olha só, a palavra office não é um neologismo. Ela já era uma palavra que já existia há um tempinho, né, principalmente na língua inglesa. A palavra neologismo mesmo seria o conjunto, né, roça-office. Letra D, a aglutinação dos radicais roça e office adapta o neologismo aos imóveis brasileiros e produz o efeito de humor na manchete. Não. A aglutinação é quando eu junto as palavras e aí, a partir dessa junção, eu perco ali um fonema, né? Uma determinada sílaba. Não é o que acontece. Eu não tenho um prejuízo, uma perda fonética. Então, volto pro meu gabarito, que é letra B. Bombom de limão. Agora eu fiquei aí, ó. Perdi aí. Beleza? Então, gabarito aqui, letra B. Tudo bem? Sigamos questãozinha número 9. Mais uma questão da Unicamp. Vamos lá? Beber uma aguinha aqui que temos um textão, não é mesmo? Galera, dúvidas, mandem aqui pra mim se estão com dúvidas, se querem mais outras questões. E me sigam lá no Instagram, hein? @carolcontextualiza. Eu acho que eu tô merecendo um repost, porque essa aula, eu tô aqui, ó, ralando, tirando as dúvidas de vocês. Tá uma aula maravilhosa e dinâmica. Carol contextualiza. Vamos lá? Texto 1. Nossa, por que eu tô gritando, né? Eu gritei aqui. Vamos lá. Texto 1. Os idiomas e suas regras são coisas vivas que vão se modificando de primeira dinâmica, de acordo com o momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma vez só. Contudo, ao que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada à maratona de séries. A maior razão seria a tendência atual de que a gigante da tecnologia tem seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Olha, interessante. E aí a gente, para quem tem Netflix, né, sabe que muitas séries têm sido, digamos assim, cortadas, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos aí a série You, que ela, a última temporada, agora não sei se foi a terceira ou a quarta, ela foi dividida, os episódios foram divididos, né, no período de divulgação. Não sei se o intuito foi esse, acho que foi mais para gerar aí um burburinho, né, em relação ao que ia acontecer, mas não sei se vocês gostam, eu confesso que eu sou da maratona, tá? Eu gosto de ver tudo de uma vez, porque pra mim é melhor, eu fico ansiosa, eu não gosto de ficar esperando pra outra semana, comigo não funciona não. Pra mim é um final de semana, deita ali, senta a bunda e vai, entendeu? Direto. Mas sei que tem pessoas que às vezes preferem, né, ir de semana em semana, né, criando um clima, toda uma expectativa. E você, diretor, você maratona ou não? Eu prefiro maratona. Maratonar? Mas você vira madrugada ou você gosta de assistir de dia? Geralmente de madrugada. De madrugada. Gente, a madrugada, ela traz energias, entendeu? A gente vai que vai ali. Aí depois a gente tem o texto 2, que é um quadrinho, né, da Anésia, adoro essa velhinha. E aí ela diz o seguinte: acabei de maratonar, a neta dela, né, fala, acabei de maratonar uma série, vó. E aí a avó dela, maratonou, Aí ela fala, sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico. E não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Aí ela esculacha, né, você se sente assim, poxa, eu não faço nada da vida, né? Fiquei aqui esse tempo, podia estar estudando, podia estar trabalhando, fiquei sentada, né? E aí a gente tem, embora os dois textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1, porque, letra A, esclarece o significado do neologismo maratonar como esforço físico exaustivo derivado de maratona. Não, a gente precisa fazer uma relação entre os dois textos. A gente só tem essa explicação no texto 2. Letra B, deprecia a definição de maratona como ação contínua de superação de dificuldades e melhoria da saúde? Não. O que ela deprecia é o sentido de maratona de quem não faz nada, né? Fica sentado ou deitado vendo série o dia todo. Letra C, reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e a permanência em casa provocam na saúde. Não, ela vai refletir justamente sobre esse termo, né, maratona, que gera aí uma polissemia. E letra D, menospreza o uso do termo maratonar relacionado a um estilo de vida sedentário antagônico à maratona, justamente. Então, encontrei meu gabarito é justamente a letra D. Tudo bem? Bom, Karina, prof, poderia fazer a questão 1 agora? Maria Eduarda, terminei 3 temporadas de um anime em um final de semana. Arrasou, Maria Eduarda. Conta pra gente qual foi o anime. A gente quer também. Questãozinha número 1. Observe o segmento textual abaixo que inicia uma narrativa escolar. Um carro entrou no estacionamento com os faróis apagados, os pneus furados e um cacho de bananas no teto. Uma das observações no emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam termos já enunciados no texto, conhecidos, e os segundos indicam termos presentes no texto pela primeira vez. Assim, é correto afirmar que, letra A,
o emprego de um artigo definido em um cacho não modificaria o sentido geral do texto? Vamos lá, galera. Quando a gente estuda artigos, nós lidamos com os artigos definidos, a, as, o, os, e lidamos também com os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Os artigos definidos, como o próprio nome nos traz, ele serve para definir, para especificar e para mostrar conhecimento, né? Quando você fala assim, conheci uma garota, quando você fala uma, né, com artigo definido, parece que é uma garota qualquer. Agora, quando você fala assim, conheci a garota dos meus sonhos, né? Você traz um destaque especial para esse artigo definido, mostrando que ela se diferencia das demais. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho, ó, um carro, esse um traz uma indefinição. Então, eu estou conhecendo o carro pela primeira vez, o texto até fala, quando eu utilizo um termo indefinido, né, é porque ele está sendo citado pela primeira vez. Então, um carro, então, conheci esse carro. Então, um carro entrou num estacionamento com os faróis apagados. Perceba que aqui eu tenho um artigo definido que seria os faróis, em vez de uns faróis. Por quê? Porque agora eu já sei que esses faróis não são faróis quaisquer. São faróis associados ao carro que eu acabei de conhecer, logo se torna conhecido. E aí, vamos justamente ver isso, né? O emprego de um artigo definido em um cacho não modificaria o sentido geral do texto. Cara, eu tenho que colocar aqui um cacho de bananas no teto ou o cacho de bananas. Perceba que eu tenho uma indefinição porque em nenhum momento do texto eu tive referência a nenhum produto alimentício. Então, eu estou trazendo uma referência alimentícia pela primeira vez no meu texto, logo o uso de um artigo indefinido. Agora, se eu tivesse assim, um cacho de bananas junto com as maçãs, as peras, sei lá, alguma coisa do tipo, aí eu entenderia que todas elas estariam associadas a esse mesmo cesto de frutas. Não é o caso. Letra B, o emprego do artigo definido em o estacionamento indica que esse lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes. Ué, Carol, eu tenho um artigo definido no estacionamento? Tem, só que aqui, ó, quem entra em algum lugar, então você tem a preposição em, junto com o artigo o, porque estacionamento é uma palavra masculina. Então, em mais o, no, tudo bem? Só que o emprego do artigo definido em o estacionamento indica que esse lugar já havia sido citado obrigatoriamente? Não, né? Eu tenho o artigo o porque eu entendo que faróis, carros, pneus estão associados ao mesmo elemento carro, tudo bem? Letra C, o artigo de emprego correto nessa frase é o de... Não, o único artigo de emprego correto nessa frase é de um cacho? Não. Por quê? Porque a própria explicação dos usos dos artigos já estão aqui no enunciado. Artigo indefinido quando você está apresentando um elemento pela primeira vez. Artigo definido quando você já conhece o elemento. Depois, letra D, o emprego do artigo definido em o estacionamento e os faróis está errado. Não, porque eu entendo que essa definição está associada ao termo carro. E, por fim, letra E, o emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem a elementos conhecidos a partir do emprego de um carro. Exatamente. Então, meu gabarito aí vai ser justamente a alternativa E. Tudo bem? E com isso, a gente fecha as nossas questões, as que fizemos todas. Dúvidas? Daniel falou que maratonou Halikio. Não sei falar. Hakio. Diretor, fala pra mim. Haikyuu, ó, maneiro. Não conheço, depois vou dar uma pesquisada. Maneiro. Anime de esporte de vôlei que ele tá falando aqui, gostei. Eu já assisti o... Não sei se é anime, mas acho que é Hajime no Ippo, que é de boxe. Maneiro. Bom, é isso, finalizamos por hoje. Eu sou a Carol Coelho, não vai embora, porque daqui a 15 minutinhos a gente tem a linha de literatura e eu te espero. Até a próxima, tchau, tchau.